Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Creio que nessa manhã nós precisamos iniciar esse dia tendo essa certeza, colocando nas mãos de Deus todos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos anseios e tendo a certeza que Deus irá conduzir a nossa vida. Quero nessa manhã deixar com você também uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 89, o verso 18, onde a palavra de Deus diz o seguinte: pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Salmo 89, o verso 18. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Salvador. A Ele de fato pertence toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Essa manhã tenho certeza que será um dia de muitas conquistas espirituais e quero pedir a Deus nessa manhã que esteja aí ao teu lado, nesse momento, e logo no decorrer desse dia nós possamos a cada instante vivermos os propósitos do Senhor. Nesse canal, todos os dias, há um capítulo da Palavra de Deus para que nós possamos estudar. E nessa manhã, nós temos a alegria de podermos ter a Palavra de Deus aberta no livro de Josué, capítulo 6, o verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. A cada manhã é uma oportunidade que Deus nos coloca nas mãos para que nós possamos renovar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Nós a cada dia precisamos marchar crendo no poder de Deus que estará ao nosso lado com os seus anjos para nos conceder a vitória. Há 40 anos atrás, o povo de Deus deixou de conquistar essa cidade porque deixaram de crer no que Deus poderia fazer por eles. Os seus filhos, uma nova geração se levantou e essa geração escolheu viver pela fé. Eles estavam agora próximo à cidade e era a primeira cidade a ser conquistada, que era a cidade de Jericó. Era uma cidade importante porque ela estava na porta da entrada da terra prometida. Tomando a cidade de Jericó, as outras cidades se tornariam vulneráveis e seriam completamente entregues nas mãos de Deus. Por isso que nesse momento era imprescindível viver uma vida reconsagrada a Deus, dedicada ao Senhor, crendo no que Deus poderia fazer por eles. E a conquista da cidade de Jericó foi uma prova clara que o restante da terra não seria difícil e que Deus estaria ao lado deles para eles conquistarem todos os outros povos. Jericó, hoje em dia, conhecido através da arqueologia, que é Tel es-Sultan. É uma cidade que estava medindo aproximadamente 400 metros quadrados por 200 metros quadrados. As suas muralhas estavam completamente fechadas, intactas, com soldados armados preparados para defender o seu povo. Mas, através do poder de Deus, as muralhas da cidade de Jericó vieram ao chão e os soldados do povo de Deus conseguiram vencer todos os seus adversários. No verso 2 do livro de Josué, do capítulo 6, nós encontramos que a narrativa bíblica declara que ela já tinha sido entregue nas mãos do povo de Deus. O pensamento divino é que a ação de conquistar a terra de Jericó já tinha sido culminada. Deus já tinha vencido os seus adversários. A única coisa que o povo de Deus deveria fazer era simplesmente circular a cidade, porque Deus já tinha concedido a vitória. Era uma vitória que deveria ser tomada pela fé. Pouco os israelitas deveriam fazer, mas o que de fato dependia que o povo de Deus fizesse era crer na palavra do Senhor. No capítulo 6, o verso 4 do livro de Josué, nós podemos ver que os sacerdotes usaram algumas trombetas para convocar os soldados para a guerra. Essa conquista era uma celebração de uma vitória. Não era uma intimação para uma guerra, mas eles deveriam encarar, circular a cidade de Jericó como sendo uma vitória concedida por Deus ao seu povo. O que eles naquele momento deveriam fazer ao circular a cidade era reconhecer que a mão de Deus já tinha efetuado a obra e eles pela fé deveriam receber a bênção do Senhor. O verso 7, Josué, ao escrever esse relato, ele declara que os israelitas deveriam dar 7 voltas ao redor da cidade de Jericó. A cada volta que os israelitas davam ao redor da cidade de Jericó, era Deus levando o seu povo a depender dele.
Deus estava construindo uma nação que deveria proclamar as boas novas de salvação. Mas para que esse povo pudesse falar de Deus, primeiramente, esse povo precisava depender, confiar, crer no que Deus poderia fazer por eles. A cada volta dada ao redor da cidade de Jericó, Deus estava plantando no coração do seu povo a viver uma vida de dependência, de crença no poder de Deus. Deus sabia que as vitórias seriam maiores, mas para que essas vitórias pudessem ser alcançadas, eles primeiramente precisavam viver e reconhecer que Deus era poderoso para efetuar todos os milagres que eles iriam precisar para suas vidas. O verso 8 e o verso 10 do mesmo capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a presença da arca de Deus era uma declaração clara que Deus estava no meio deles. Todos nós sabemos que a arca representava o Senhor. Portanto, quando a arca foi conduzida para circular a cidade de Jericó, era o próprio Deus que estava à frente do seu povo. Deus pediu para que o seu povo fizesse silêncio. É no silêncio que Deus trabalha no coração dos seus filhos. Deus não queria que naquele instante o povo gritasse ou pronunciasse alguma palavra, mas era a forma de Deus levar os seus filhos a reconhecer: Deus pode e estava a realizar a maior obra que eles poderiam ver nas suas vidas. Jamais nenhum exército na história conseguiu destruir os seus adversários rodeando uma cidade. O que se encontrava no passado, naturalmente, eram soldados travando uma batalha corporal. Mas nesse momento em Jericó, ao tomar a cidade de Jericó, Deus estava plantando no coração do seu povo a aprender, a depender, a esperar e a confiar no que Deus poderia fazer por eles. Nos dias em que estamos vivendo, creio que nós precisamos aprender a mesma lição. É no silêncio que Deus trabalha no coração do seu povo. Como é difícil esperar no Senhor. Mas Deus, no seu tempo, Ele trabalha, Ele molda, Ele transforma, Ele nos leva a viver uma vida dependente na sua pessoa para que nós possamos alcançar maiores bênçãos. Por um momento, Deus pediu para que eles pudessem ficar em silêncio. Mas no verso 16 a ordem era gritar. Veja que a didática divina era levar o seu povo a obedecer, crer. É impossível separar uma vida de fé longe da obediência. Por isso que Deus didaticamente trabalhava como sendo um professor, levando os seus filhos a crer, a confiar, mas primeiramente eles deveriam obedecer. Ficar em silêncio, mas depois gritar. Isso era uma prova que eles estavam crendo, estavam confiando. Eles sabiam que Deus iria agir e manifestar-se no meio do seu povo. E quando eles gritaram, as muralhas caíram, porque Deus estava à frente do seu povo. O verso 17, Josué fala que a cidade de Jericó estava condenada. Deus não estava apenas destruindo uma cidade. Deus estava destruindo uma cidade que era pagã, que tinha como seu principal culto um culto ao Deus da lua. Deus estava destruindo uma cultura cananeia que era de fato destrutiva para todos aqueles que estavam enveredados por esse caminho. O objetivo de Deus em destruir a cidade de Jericó não era apenas criar uma passagem para que o seu povo pudesse conquistar as outras cidades, mas Deus também estava colocando por terra um Deus pagão, um Deus inútil, que era o Deus da lua, que não poderia fazer nada por ninguém. Dessa forma, Deus estava declarando as suas verdades e anunciando um evangelho que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac era o Deus digno de ser confiado, de ser crido e que as pessoas deveriam colocar as suas vidas nas mãos desse Deus. A cidade de Jericó estava completamente condenada. Ninguém poderia levar nada do seu despojo de guerra para sua casa. Somente Raabe deveria ser poupada, não deveria ser morta, nem os seus familiares, porque eles creram em Deus. Mas todos os bens que estavam dentro daquela cidade, o ouro, a prata e o bronze, deveriam ser deixados, deveriam ser dedicados para Deus como a primícias da primeira cidade que foi conquistada dentro da terra da Palestina. Quando na Bíblia nós nos deparamos com uma declaração como do verso 21, vocês precisam destruir totalmente todas as pessoas. A ideia inicial que vem na mente de muitas pessoas que o Deus que nós estamos servindo é um Deus tirano, é um Deus injusto. Mas Deus, através de Abraão, por 400 anos, tinha dado a oportunidade de salvação. Nós não podemos nos esquecer
Embora sirvamos um Deus da graça, um Deus de amor, e nós encontramos esses atos de bondade de Deus tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas precisamos compreender, a graça de Deus tem o seu limite. Um dia a graça do Senhor chega ao final. E a graça de Deus tinha chegado ao final para a cidade de Jericó, para a cidade de Canaã. Os povos que estavam em Jericó adoravam ao deus Moloque. Eles sacrificavam os seus próprios filhos em adoração a esse deus Moloque. Deus não estava feliz e nesse momento era a oportunidade do povo de Deus lutar a guerra do Senhor, as batalhas do Senhor, para que pudesse desarraigar da terra ensinamentos que eram destrutivos para todas as pessoas. Deus, nesse momento, se valeu do seu povo para cumprir os seus próprios propósitos. E como resultado dos seus filhos viverem uma vida de obediência aos seus princípios, ele estaria dando a terra de Canaã como herança para todos os filhos de Israel. Embora Raabe tenha sido salva, e ninguém da sua família perdeu a sua vida, como nós podemos ver no verso 23, Deus não permitiu que Raabe e a sua família diretamente entrasse para morar no meio do povo do Senhor. Primeiramente, eles foram instruídos a respeito das verdades que os israelitas criam, da verdade de Deus, para que depois de serem ensinados a respeito de quem era o verdadeiro Deus, eles tiveram a oportunidade de serem inseridos, ingressados para morar no meio do povo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 6 do livro de Josué, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. A cada dia que nós vivemos nesse mundo, nos últimos capítulos da história do planeta Terra, nós precisamos marchar crendo, confiando no poder do Senhor. Aqueles que dependem de Deus irão alcançar todas as bênçãos do Senhor. Não haverá nenhuma batalha que será grande demais para que Deus possa lutar conosco. Quando nós cumprimos os propósitos de Deus, Deus se volta para os seus filhos através de bênçãos. Nós, nos dias em que nós nos encontramos, nós precisamos a cada dia renovar com o Senhor o nosso compromisso de amá-lo cada vez mais, de viver uma vida santificada para Ele e renovarmos o nosso compromisso de obedecê-lo em todas as coisas. Tenha certeza de uma coisa, muito em breve, quando o céu se abrir, Deus vai permitir que os seus anjos também toquem as suas trombetas como uma demonstração do final da batalha, que Deus já nos concedeu a vitória e Ele vai nos convidar a recebermos a sua pessoa, a nossa coroa, para entrarmos na sua cidade e vivermos com o nosso Deus para todo sempre. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você, junto comigo, nós podemos nesse momento orar a Deus pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos os nossos erros. Por favor, Senhor, toma conta do nosso coração, nos dê a alegria de um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.